Mas é bem por aí, né, gente? É a repetição. Então, um assunto que é muito cobrado é isso, passar da voz ativa para a voz passiva, como nós fizemos. Um outro assunto extremamente importante, concordância verbal. Mas, gente, a FCC, ela é maldosa. Nesse ponto, ela é parecida com a VUNESP, em relação às questões de concordância verbal. Ela é maldosíssima. Ela traz frases gigantescas. Gigantescas. Presta muita atenção aos nossos exemplos, né? Para não errar nisso. Vamos embora. Regra geral de concordância. O verbo concorda com o sujeito. De uma forma específica, ele vai concordar com o quê? Com o núcleo do sujeito. E aí eu preciso de muito cuidado na hora de achar aquilo que é sujeito. Porque a banca, ela vai trazer frases grandes. Ela vai trazer frases invertidas para tentar te atrapalhar. Mas você vai observar o seguinte: as variações das leis dos homens não se submete à rígida regularidade das leis naturais. Qual é o detalhe? Se essa estrutura começa com crase, a crase, ela marca a presença de uma preposição. Então, eu tenho uma preposição ali no início. E, gente, o sujeito, ele não começa por preposição. Se esse termo começa por crase, esse termo não é o sujeito. Significa que essa frase, ela está invertida. Então, qual vai ser o sujeito? O que se submete? É a rígida regularidade. É a rígida regularidade que não se submete. Ela não se submete a quê? Às variações. Quem se submete a. Aquele ali é o complemento que traz a preposição. Mas qual é o sujeito? O que não se submete? A rígida regularidade das leis naturais. É esse elemento que é o nosso sujeito. E qual é o núcleo desse sujeito? Lembrando que não pode ser leis, porque antes de leis você tem uma preposição. O núcleo é o não antecedido de preposição. O núcleo é a regularidade, tá? Então eu tenho aqui, é a regularidade que não se submete às variações, tá? Beleza, galera? Bacana? Entendido? Show? Na próxima, galera, olha o que nós temos aqui. Entendido? Tem que ter cuidado com essas inversões, gente. Tem que ter muito cuidado, tá? Vamos lá. Legal. Daniel, eu fiz uma live falando sobre isso, tá? Eu fiz uma live falando sobre isso. Agora, olha a próxima, gente. Existe um verbo que nós já chegamos a comentar hoje, que é o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele necessariamente vai pedir o complemento sem preposição, que é o objeto direto. Só que o verbo transitivo direto, ele pode trazer a partícula ser. E a partícula ser, ela é chamada de partícula passivadora. Com verbo transitivo direto, esse ser é uma partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o elemento que é o objeto direto, ele vira o seu sujeito. E aí eu preciso obedecer a regra geral, que diz que o verbo concorda com o sujeito, de uma forma específica, concorda com o núcleo do sujeito. Então, nesse contexto, ó, regem-se pelos princípios da natureza esses fenômenos. O verbo reger, ó, quem rege algo. Você rege alguma coisa. Você rege o quê? Esses fenômenos. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui o verbo transitivo direto pedindo o objeto direto. Quando o verbo transitivo direto traz o ser é a partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto
ele vai virar o seu sujeito. E aí eu preciso respeitar a concordância. Se o meu sujeito estiver no plural, o meu verbo tem que ficar no plural. Regem-se esses fenômenos. Esses fenômenos são regidos. Se o sujeito estiver no plural, o seu verbo tem que ficar no plural. Tudo bem? Sujeito no plural, verbo no plural. Agora vamos lá. Presta muita atenção. Um caso de concordância verbal amado pela banca FCC é o caso do sujeito oracional. E ninguém pode sair dessa live com dúvida nisso. Presta muita atenção, tá? Olha o que nós temos aqui. Não cabe às leis dos homens buscar corrigir as leis da natureza. Eu quero o sujeito desse verbo aqui, o sujeito do verbo caber. Note que aqui, ó, as leis dos homens, você tem a crase, você tem a preposição ali no início. Gente, termo que começa por crase, termo que começa por preposição, não vai ser o nosso sujeito. Vou reler a frase. Não cabe às leis dos homens buscar corrigir as leis da natureza. Eu vou procurar o sujeito desse verbo. O que não cabe às leis dos homens? O que não cabe? Buscar corrigir as leis da natureza. Buscar corrigir as leis da natureza não cabe a quem? Às leis do homem, dos homens. Então, esse bloco aqui, galera, ele tá funcionando como nosso quê? Como nosso sujeito, tá vendo? Só que dentro desse sujeito, note que você tem verbo. Quando dentro do seu sujeito você tem verbo, você tem um sujeito que é chamado de sujeito oracional. Sujeito oracional é o sujeito em forma de oração. E o que caracteriza a oração? A presença do verbo. Então, esse sujeito com verbo é o nosso sujeito oracional. E quando você trabalha com o sujeito oracional, a concordância, ela tem que ser feita no singular. Ela tem que ficar na terceira pessoa do singular.